Olá, seja muito bem-vinda a mais essa aula. E nessa aula a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o Simple Past. O Simple Past nada mais é do que o passado simples em inglês e ele é principalmente usado para falar de eventos ou ações que já tenham terminado, ou seja, coisas que aconteceram no passado e que já foram concluídas, já acabaram. E para começar falando desse tempo verbal, a gente vai começar vendo as estruturas e como formar frases nele, começando pelas frases afirmativas com os verbos regulares. Então, para a gente formar frases dentro do Simple Past com os verbos regulares, a gente vai ter aquela estrutura básica do sujeito, mais o verbo, dessa vez com uma terminação em ED. Essa terminação em ED é que vai indicar que o verbo está no passado, mais o complemento da frase. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo aqui, I watched TV last night. Eu assisti TV ontem à noite. Então aqui no caso, o I é o nosso sujeito, o watched é o nosso verbo principal, já com a terminação ED, e a gente tem o nosso complemento da frase, que é o TV last night. Mais alguns exemplos aqui. My father died last year. Meu pai morreu no ano passado. He lived in Spain in 1994. Ele viveu na Espanha em 1994. I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem. The baby cried a lot last night. O bebê chorou muito ontem à noite. I walked a lot last week. Eu andei muito na semana passada. Então, como você pode ver, a estrutura das frases afirmativas aqui é bem simples também. Então, a gente sempre vai ter o nosso sujeito, o nosso verbo já no passado, já com a terminação ED, e o nosso complemento da frase ali que a gente está falando. Agora, um ponto que é muito importante ressaltar é que esse ED no final dos verbos, ele só é acrescentado nas frases afirmativas e nunca ele é acrescentado em frases negativas e interrogativas. Nas frases interrogativas, nas frases negativas, a gente vai sempre usar o verbo auxiliar. E no caso aqui é o verbo auxiliar did. E é esse verbo que vai indicar que a frase está no passado, que a frase está negativa, interrogativa. E aí a gente vai usar o verbo auxiliar como o verbo na sua forma original, sem acrescentar o ED mesmo. Lembrando, é claro, que essa terminação ED ela só é acrescentada nos verbos regulares. Então eu deixei aqui alguns exemplos de verbos regulares. No material de apoio vão ter muito mais exemplos de verbos regulares e irregulares também, para que você possa se familiarizando com qual verbo é regular, qual verbo é irregular, para na hora de montar suas frases você já saber qual verbo e qual forma usar, se você acrescenta o ED ou se você usa a forma do verbo irregular no passado. Mais à frente a gente vai vendo isso com calma também. Então aqui alguns exemplos de verbos que são regulares. Add, dance, like, play, start, study, talk e work. Todos esses verbos aqui são considerados verbos regulares, então na hora de a gente passar esses verbos para o passado, para formar as nossas frases no Simple Past, a gente vai apenas acrescentar o ED ao final dos verbos. Então basicamente nessa aula é isso, nas próximas aulas a gente vai dar continuidade e continuar vendo aqui o funcionamento do Simple Past para a gente poder formar as nossas frases em inglês e aprender a se comunicar. Então é isso, te vejo na próxima aula.